Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje, segunda-feira, pós-eleição aí, pós-vitória do Flamengo, pós um monte de coisa, a gente chega com muita informação para você. Olá, Jorge. Olá para você que nos assiste. E hoje, gente, o dia amanheceu em Petrópolis, com céu claro, algumas nuvens e muito vento aqui no centro de Petrópolis. Essas são imagens que nós fizemos agora pela manhã, bem cedinho, era 5h38. Que beleza, hein? Não é? Ó, hoje o céu tá bonitinho, né? Tá bonitinho. Vamos às notícias desta segunda-feira, dia 31 de outubro. O estado do Rio de Janeiro segue avançando na geração de empregos formais. Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras, em parceria com a Hemorrio, faz campanha para doação de sangue no Rio de Janeiro. 85% das pessoas obesas já sofreram gordofobia no Brasil. Especialista dá dica para evitar roubo de dados ao trocar de celular. Estado prorroga estado de calamidade pública em Petrópolis. Colégio Estadual Dom Pedro II prepara comemorações para o centenário em Petrópolis. 19ª edição dos Jogos Escolares Brasileiros acontece no estado do Rio. Agora, no Correio da Manhã na TV. Vamos começar o nosso jornal com os destaques do nosso Correio da Manhã, como sempre. Vamos dar uma olhada na primeira página, né? Na nossa... O que é a notícia aí? O que está permeando as nossas páginas foi a eleição. Então, ali na chamada em vermelho, por favor, Nana. Lula prega união em discurso e meia hora depois chama de fascistas 58 milhões de brasileiros. É o destaque da página 3 na coluna Magna Vita. Pois é, logo ali embaixo, ali, ó, Geraldo Alckmin está chegando lá. Vitória apertada de 1,5% deixa Lula fragilizado e fortalece, né, o futuro vice. Então ali, Alckmin, o grande vitorioso da eleição, está aqui no nosso jornal, destaque do editorial, da página 3, e também hoje nós temos a página 8, com um especial todo aí sobre as eleições. Na foto, Geraldo Alckmin ao lado de Lula durante a campanha presidencial. Nós temos também na nossa página 2 do Correio da Manhã, os editoriais, a luta continua, o Brasil não é vermelho, e Leite saiu um gigante das urnas. Exato. E agora a gente pode ir direto para a nossa coluna Magna Vita, na página 3. Podemos começar com o Pinga-Fogo, Jorge? Vamos no Pinga-Fogo ali, na primeira nota. Fascismo. Em 2 discursos do domingo, dia 30, Lula já cria a ruptura com quem votou em Bolsonaro. Na política, chama metade do país de fascista, ao dizer que foi a vitória da democracia contra o fascismo. E esquece que o embate foi outro, honestidade contra a corrupção. No Zum Zum Zum, lá em cima, do lado, lá, a gente está acostumado ali no nome do Magna Vita, o Zum 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 é o seguinte: para Lula, abre aspas, é preciso retomar o diálogo com o Legislativo e o Judiciário sem tentativas de exorbitar, intervir, controlar, cooptar, mas buscando construir a conveniência harmoniosa e republicana entre os 3 poderes. A normalidade democrática está consagrada na Constituição. É ela que estabelece os direitos e obrigações de cada poder, de cada instituição das Forças Armadas e de cada um de nós. Fecha aspas para a fala do presidente. Não foi uma única linha sobre o combate à corrupção e nem um agradecimento ao ministro Fachin, que viabilizou a sua eleição. Faltou também agradecer ao TSE pelo carinho que foi tratado. Mais um discurso que é diferente à prática e ao que foi dito na Paulista, como a Nana já disse. Vamos para a página de política, a página do Magna Vita inteira, a coluna toda é sobre o discurso do Lula, sobre o que aconteceu ontem na Paulista. Para você conferir, entra no nosso site correiodamanhã.com.br, vai aparecer aí embaixo aí daqui a pouquinho, você vai poder acessar. E não esquece também, se você tem alguma denúncia para mandar para a gente, manda para o nosso WhatsApp, também vai aparecer na tela aí, ó. Exatamente, tá aí, ó. 24, desculpa, Jorge, 99839-8384. É só mandar a sua denúncia, manda para a gente como é que está o seu bairro, como estão as situações das ruas da nossa cidade, das nossas cidades de cobertura.
Manda pra gente, a gente está aqui para ouvir você. Exatamente. Na nossa página de política, fala sobre a eleição também em São Paulo. Tarcísio vence em São Paulo. Ex-ministro colocou fim a quase 30 anos de hegemonia do PSDB. O PSDB que, infelizmente, está se acabando aí como partido, né? O ex-ministro Tarcísio de Freitas, republicanos, 47, foi eleito nesse domingo, 30, o novo governador do estado de São Paulo, derrotando Fernando Haddad do PT e pondo fim a quase 30 anos de hegemonia do PSDB no Palácio dos Bandeirantes. Com 95,4% das urnas apuradas, Tarcísio obteve 55,3% dos votos válidos entre 44,7% de Haddad. Com esse estágio de apuração, o TSE declarou eleito o político do Republicanos. Então, Tarcísio eleito aí com uma margem bem alta, aí, mais de 10% em cima do Fernando Haddad. Ainda na página 4, nós vamos para o destaque nacional. Jerônimo derrota ACM Neto. Governador eleito da Bahia teve mais de 52% dos votos válidos. Em sua primeira disputa eleitoral, o ex-secretário estadual de Educação, Jerônimo Rodrigues, do PT, derrotou o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, do União Brasil, e será o novo governador da Bahia. Com 96,34% das urnas apuradas, Jerônimo tinha 52,54% dos votos válidos e não podia mais ser ultrapassado por ACM Neto, que tinha 47,46%, segundo o TSE. Agora, na página 5, no estado do Rio de Janeiro, a gente vai dar destaque à página do Correio Petropolitano. Ali no Correio Petropolitano, nós temos um destaque interessante ali, que é o monitoramento às urnas em Petrópolis. Exatamente, o movimento, né, que teve durante ali. Você pode começar, por favor? Posso. O movimento durante o segundo turno das eleições em Petrópolis foi mais tranquilo se comparado ao primeiro turno, realizado lá no dia 2 de outubro. Poucos pontos de votação apresentaram filas. De acordo com o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, até às 3h30 da tarde, 54 urnas haviam sido substituídas na cidade, sendo 31 urnas na 29ª Zona Eleitoral, no centro, e 23 urnas na 75ª Zona, em Itaipava. No primeiro turno, a cidade foi a quarta com mais urnas substituídas no estado do Rio de Janeiro, que teve 34 substituições. Pois é, aí o grande destaque da página do Rio de Janeiro é o lá de cima, né? Que o vencedor tenha a altivez de fazer um Brasil só. O governador Cláudio Castro, após votar no Rio, disse que o vencedor terá que governar para todos. É uma grande verdade. O governador depois disse também que, independente de quem ganhasse, ele teria que conversar com o presidente da República, porque, obviamente, ele tem que trazer investimento para o Estado, ele tem que trazer o poder federal para dentro do Estado também para ajudá-lo a governar. Então, ele teve essa sabedoria aí de entender que quem quer que seja o vencedor, ele teria que conversar no futuro, não importa. Né? Ninguém governa sozinho, né, Jorge? Exatamente. Ele teve uma posição aí de estadista, a gente pode dizer bem assim. Exatamente. Vamos ali à nossa página 6 agora? A página 6 do Rio de Janeiro, lá no jornal Correio da Manhã, destaca: Rio, Bolsonaro vence petista. Ampla margem do presidente, porém, foi insuficiente para a vitória. Com 100% das urnas apuradas, 12.827.044 eleitores fluminenses reelegeram o presidente Jair Bolsonaro para um novo mandato, com ampla vantagem de votos, 56,53%, sobre o oponente petista, 43,47%. Mas isso não foi suficiente para reconduzi-lo novamente ao Palácio do Planalto, devido à votação do agora eleito pela terceira vez Lula na região nordeste do país. Logo pela manhã, Bolsonaro chegou cedo, 7h50, na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, na zona norte do Rio de Janeiro, quando manifestou a sua expectativa de vitória.
não foi o que aconteceu. A gente viu ao longo do dia que esses números, né, Jorge, foram oscilando entre Bolsonaro na frente, logo depois, lá do meio para o final, o Lula ultrapassou. Isso. E aí vários estados, como a gente foi acompanhando, foram se movimentando, foram mudando de cor, porque o próprio TSE divulgou a cor azul para o presidente Jair Bolsonaro. Isso. E a cor vermelha para o presidente eleito agora, Luiz Inácio Lula da Silva. Exatamente. E a gente tem teve um desenho bastante interessante ao longo do dia, exatamente, né? Ainda tem duas matérias nessa página: congestionamentos e escassez de ônibus. Sim. E TRRJ afirma que pleito foi tranquilo. Que bom que foi tranquilo, não teve nenhum problema maior. Você confere essas duas da íntegra entrando no nosso site ou indo até as bancas de jornal adquirir o Correio Petropolitano ou o Correio da Manhã aí na sua região. Em economia, Datafolha. Economia melhor para 62% dos eleitores. Situação econômica é melhor sob Bolsonaro. Então, tem aqui o presidente Bolsonaro conquista melhor avaliação sobre a economia. É uma matéria também extensa, que traz aqui vários dados aqui também do IBGE e de outros institutos para você conferir. Ainda tem outra matéria aqui de economia, segmento fatura 3 trilhões por ano. Aqui no caso a matéria, tendências crescem nos últimos anos. As micro e pequenas empresas já respondem por 30% do produto interno bruto, que é o PIB do país, correspondendo a um faturamento próximo a 3 trilhões anuais, além de serem responsáveis por 78% dos empregos criados. O pequeno e médio empreendedor é, então, se tornando cada vez mais importante para o Brasil aí e para o PIB nacional. Exatamente. A nossa página de esporte, Jorge, eu vou fazer uma sugestão de nós usarmos a nossa página no nosso Giro do Esporte. Exatamente. Então, agora, nós podemos ir para a nossa passagem de bloco, onde a gente faz agora um rápido intervalo e, na volta, você vê que 85% das pessoas obesas já sofreram gordofobia no Brasil. E você vai ver também que 19ª edição dos Jogos Escolares Brasileiros acontece no estado do Rio. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo. Pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. O estado do Rio de Janeiro segue avançando na geração de empregos formais. Só em setembro foram gerados cerca de 15.382 postos de trabalho com carteira assinada. Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O estado do Rio de Janeiro manteve resultado positivo na geração de empregos em setembro, com a criação de 15.382 postos de trabalho com carteira assinada. Nos últimos 12 meses, o saldo do estado é de 220.312 empregos criados, segundo dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Em contrapartida, em Petrópolis, os moradores reclamam da falta de oportunidade. Muito difícil, sempre foi. Em setembro, o Rio de Janeiro foi o município que mais
Campinas criou empregos formais com 7.711 registros, seguido de Duque de Caxias com 1.056. Niterói, que ficou com 904 novos empregos, Macaé criou 736 novas vagas e Angra dos Reis, que gerou 480 novos postos de trabalho. Entre os setores de atividade econômica, serviços e construção foram os que mais impulsionaram as contratações. Juntos, foram responsáveis pela criação de 10.252 empregos. O comércio e a indústria também apresentaram resultados positivos e criaram, respectivamente, 3.475 e 2.291 novos postos de emprego formal. Os dados mostram ainda que o Estado registrou nos últimos 9 meses cerca de 168 mil novos empregos formais. O número é 26% maior que o mesmo período de 2021. Na análise mensal, também foi verificada a divisão por gênero, que mostrou que os homens ocuparam 60% das posições de trabalho e as mulheres apenas 40%. Por idade, o maior saldo de vagas ficou entre as pessoas de 18 e 24 anos. E por escolaridade, a maioria dos postos de trabalho foi ocupada por pessoas com ensino médio completo. Mas muitas pessoas ainda precisam se reinventar para garantir o ganha-pão. É o caso de Gustavo, que apesar de ter um emprego, garante um dinheiro extra nas ruas como cantor de MPB e músicas autorais. Tira um extra daqui, às vezes até uma grana muito boa, né? Vale a pena para quem é músico vir para o espaço urbano mesmo, dividir a sua arte, o seu trabalho. Eu toco desde os 12 e eu gosto de música e a rua me acolheu desde 2020. Se eu não me engano, já estou há 2 anos fazendo isso e eu gosto muito. Outros gostam de ser independente e gerar o próprio salário. É o caso de Felipe, que há mais de 20 anos trabalha como artista de rua em Petrópolis. Conta que veio do Espírito Santo e nunca mais foi embora da cidade. Eu faço evento particular, faço show de mágica, stand-up, palhaço, faço hipnose, um monte de coisa. Para mim é muito gratificante, porque às vezes é uma forma mais acessível de arte que a pessoa pode ter. Como é que foi durante a pandemia para você? No meu caso, foi o inverso. Eu acabei tendo que buscar lugares mais movimentados, mesmo com lockdown e tudo, mas a cidade acabou me adotando, me acolhendo na minha dificuldade, então eu consegui me manter bem, vamos dizer assim. E olha, uma pequena agulhada e muita solidariedade. Esses são os principais ingredientes para ajudar a salvar diversas vidas com a doação de sangue. Uma campanha realizada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras, em parceria com a Hemorrio, vai contemplar até 224 pessoas com as 56 bolsas de sangue recolhidas na sede do órgão público na última quinta-feira. A campanha tem como objetivo reforçar o estoque do Banco de Sangue do Hemorrio, que abastece 200 hospitais da rede pública do estado do Rio de Janeiro, principalmente para emergências. A coleta é simples e rapidinha, dura cerca de 10 minutos e cada bolsa de sangue recolhida pode salvar até 4 pessoas. Quem quiser doar precisa ter entre 16 e 69 anos. Pessoas com 16 e 17 anos só podem doar com a presença dos pais ou responsáveis. Pesar no mínimo 50 quilos, não estar em jejum, não ter consumido alimentos gordurosos nas últimas 3 horas e portar documentos de identificação com foto. A doação só não é permitida para mulheres grávidas ou amamentando, pessoas com febre, gripe ou resfriado, quem fez tatuagem há menos de 1 ano e pessoas com doenças hereditárias. O Hemorrio funciona diariamente na rua Frei Caneca, número 8, centro do Rio de Janeiro. O órgão também atende pelo número 0800 282 0708 do Disque Sangue, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Larissa Martins, de volta aos estúdios. O governador Cláudio Castro prorrogou na última semana por mais 180 dias o estado de calamidade pública nas áreas afetadas pelo desastre em Petrópolis, na região serrana, em março deste ano. O decreto divulgado no Diário Oficial do Estado informa que o prazo anterior de 180 dias não foi suficiente para limpeza, reparo e reconstrução das áreas atingidas. Ainda de acordo com o decreto, considerando a urgência da situação, ficam dispensados de licitação os contratos de compra de bens que sejam essenciais à atividade de
compra de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas à reabilitação dos locais impactados, desde que as obras sejam concluídas dentro do novo prazo. Larissa Martins, de volta aos estúdios. Segundo dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, mesmo com o alto preço das passagens aéreas, o setor turístico tem crescido. Só em agosto deste ano, o faturamento foi de 17 bilhões de reais. Durante o auge da pandemia provocada pela Covid-19 em 2020, o isolamento social foi importante para tentar conter o vírus. Por isso, as fronteiras de muitos países foram fechadas. Em decorrência disso, o preço das passagens aéreas aumentou. Está muito alto. Estava vendo para viajar para o sul agora no final do ano e o preço que a gente pagou, eu fui na época da pandemia, né? O preço que a gente pagou na época da pandemia hoje em dia está 3 vezes maior. Mas, ainda assim, o setor turístico tem crescido, segundo o levantamento mensal do Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Só em agosto deste ano, foram 17 bilhões de reais que o turismo nacional faturou. Maior movimentação do setor para o mês desde 2015. Afinal, quem não gosta de viajar? Adoro viajar. Adoro viajar? Adoro, sempre fiz isso. Quando eu era do Rio, né, que eu tinha uma condições financeiras melhor, né? Eu vivia viajando, gente, final de semana. Nossa, já conheci Foz do Iguaçu, entendeu? Achei lindas as cataratas, linda, muito bonito o lugar. Conheci, fui até a Argentina, cara. Até Buenos Aires eu conheci. De acordo com a pesquisa, a inflação para o turista subiu 24,35% em um ano. Mas, mesmo com o aumento de 50% das passagens aéreas em um ano, as vendas continuam subindo, com o número de passageiros transportados em agosto chegando a 7,29 milhões de pessoas. O número é 30% maior que o registrado no 8º mês de 2021 e se aproxima dos 7,9 milhões contabilizados no mesmo período de 2019. De acordo com os dados, nos últimos 12 meses, houve alta de 32% no faturamento do setor. O destaque foi para o transporte aéreo, que teve alta anual de 72,8%. A gente foi de avião, nós fomos de avião, mas minha família é bem aventureira, a gente curte viajar de carro. O grupo de meios de hospedagem e alimentação também tiveram alta de 23,1% no número de clientes. Os transportes terrestres, como ônibus e trens, registraram um faturamento de 16,8%. Os grupos de atividades culturais, recreativas e esportivas tiveram alta de 13,3%, enquanto o transporte aquaviário ficou em 16,5%. A 19ª edição dos Jogos Brasileiros vai ser realizada no estado do Rio de Janeiro. E ela começa agora, no dia 2 de novembro. 6.000 atletas estudantis das 27 unidades federativas vão participar da competição, que é realizada pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar. A 19ª edição dos Jogos Escolares Brasileiros vai ser realizada a partir da próxima segunda-feira e segue até o dia 15 de novembro. O evento é realizado pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar e o Governo do Estado do Rio. 6.000 atletas das 27 unidades federativas vão participar do evento. O investimento para a realização dos Jogos ultrapassa 12 milhões de reais. Vão ser necessários mais de 18 hotéis para hospedar os atletas, que junto com a comissão técnica representa mais de 63 mil diárias. O Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a CBDE, ofertou toda a estrutura de recepção e hospedagem para esses atletas e para as suas respectivas comissões. Esse evento, como eu já falei, é motivo de muita satisfação para o governo do Estado do Rio de Janeiro e fica como até modelo para outros estados da federação, onde a gente não só recepciona, atende e de alguma forma fomenta o sonho desses adolescentes, como também pavimenta o futuro. Os jogos contemplam 17 modalidades, entre elas badminton, basquete, futsal, natação e tênis de mesa. As disputas vão ser realizadas na Arena Juventude, Campo dos Afonsos e no Parque Olímpico. Essa é a segunda edição realizada no estado. Jorge, hoje nós vamos começar o nosso Giro do Esporte falando pelo Flamengo. Porque aqui em Petrópolis o centro da cidade ficou
intransitável depois Verdade. do jogo. A Rua 13 de Maio totalmente paralisada, a Avenida Queller paralisada, muita gente transitando pelas ruas. O Clube Petropolitano transmitiu o jogo. As cervejarias da 7 de abril, próximo ao Palácio de Cristal, todas transmitiram o jogo e, com isso, obviamente, muitas pessoas foram para as ruas, assim como os bares da 13 de maio. E aí, gente, começa o problema. As pessoas não conseguiam transitar. A cidade ficou um caos. Vocês vão ver nos vídeos que nós vamos apresentar agora para vocês. E aí a cena lamentável é exatamente essa, né, Jorge? 13 de maio, as pessoas subiram em cima de um ônibus da aviação Cascatinha e isso não se faz, né? Exatamente. Terrível, né? Ainda no domingo, o Cetranspetro divulgou uma nota de repúdio onde dizia: o Cetranspetro e a empresa de ônibus Cascatinha repudiam a conduta de alguns torcedores que, em ato de vandalismo, subiram em um ônibus que fazia a linha 515 Jardim Salvador, na rua 13 de maio. E ainda jogaram cerveja no motorista que estava dirigindo o coletivo. Sem necessidade, senhores. Uma ação horrível. Isso, para mim, não é torcedor, tá? E que agora vão precisar de rendição, os motoristas, no caso, né? Todas as linhas que passam pelo trecho, né, estavam sofrendo com os atrasos por conta da interdição da via. Fazer a festa, ok, bacana, muito legal, Flamengo ganhou, vai todo mundo para a rua festejar. Mas aí o vandalismo não é legal. Né? Não tem a menor necessidade de... eu não tenho nada contra as pessoas irem para as ruas comemorar, ir para as ruas torcer. Agora, de fato, chegar a subir num ônibus não tem a menor necessidade. Assim como subir no próprio ônibus do time do Flamengo, quando ele está transitando pelas ruas, também não tem a menor... Teve esse episódio na sexta-feira, né? A gente já viu algumas vezes, né? Sim, não só esse ano, como em anos anteriores. Eu acho que não tem a menor necessidade, expõe as pessoas a risco, expõe os jogadores que ficam ali assustados. Não tem como você não se assustar com uma situação como essa. Certeza. Então é bastante complicado. Para o motorista, então, você imagina como é que não foi isso. O rapaz está trabalhando. Se tinha cobrador nesse ônibus, também deve ter ficado bastante assustado, porque nessa hora, gente, não tem o que fazer. E se as pessoas que estão dentro do coletivo nada tem a ver com isso, ou se estão em trânsito por conta de trabalho, por conta de outras questões que não vêm ao caso agora, elas também não têm culpa de nada disso, elas precisam ir e vir. Né? Quem paga são os usuários. Nada contra, novamente, a torcida do Flamengo, a torcer pelo Flamengo, a ir para as ruas, externar a sua alegria. Mas vamos manter ali um pouquinho, um mínimozinho de ordem, não custa nada. Civilidade, né? Isso, civilidade. Gente, agora vamos falar da parte boa. Na comemoração de sábado, a gente tem vídeo dos bastidores para a gente ver aí com áudio e tudo. Primeiro tem um vídeo do Davi Luiz aí, comemorando, o Landim puxando dentro do vestiário, um coro ali. Se tiver o vídeo, a gente põe, ó, esse aí é o vídeo da comemoração. E aí a gente tem um outro vídeo agora, que é o vídeo do Landim puxando um coro para falar sobre aí, ó. Tá aí o outro vídeo. Aí a comemoração dos jogadores, muito bacana. E ontem ainda a gente tem um vídeo da chegada do Flamengo. O presidente Jair Bolsonaro foi receber o time. A gente também tem o vídeo, ó. Ele pegou parte do time ali e foi dar uma volta com os jogadores. Pode soltar o hino aí baixinho, gente, para a nação escutar. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção do coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado. Pode voltar aqui pra gente, produção, obrigado. Exatamente. Vamos continuar o nosso giro do esporte? Vamos embora. Que tem mais coisa, gente. Futebol de cegos. O Brasil perdeu nos pênaltis e é vice na Copa América. A seleção buscava o hepta contra a nossa arquirrival Argentina, que ergueu a taça pela 4ª vez na competição.
As equipes haviam se enfrentado na segunda rodada com vitória do Brasil por 1-0. Portanto, está aí a nossa imagem do nosso time de futebol para cegos, que ficou como vice na Copa América. Pois é, e aí tem mais aqui sobre o esporte. Olha, a Tunísia pode não ir à Copa caso haja interferência estatal, diz a FIFA. A entidade fez alerta em carta à Federação Tunisiana de Futebol. Após Kamel Douguist, se eu não me engano é esse o nome porque é difícil, viu, gente? Deguit, o sobrenome, ministro da Juventude e Esporte do país, ameaçar a dissolução de alguns órgãos federais. Então, tá aí o alerta da FIFA para a Tunísia. Exatamente. E agora você vai ver, depois do nosso intervalo, que a Câmara de Petrópolis aprova um relatório de retomada econômica após as chuvas do início do ano. E você vai ver também que Petrópolis registra 1.782 casos de estelionato entre janeiro e setembro. A gente volta já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. Olha, com o avanço dos aplicativos bancários e do número de dados disponíveis nos smartphones, a preocupação das pessoas envolve os riscos de ter informações e senhas valiosas nas mãos dos bandidos. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, entre janeiro e setembro de 2022, foram registrados 1.782 casos de estelionato em Petrópolis. Os telefones celulares e tablets conquistaram os consumidores, que passaram a usar para trabalhar, estudar, pagar contas ou simplesmente encomendar algo para comer. Com o avanço dos aplicativos bancários e do número de dados disponíveis nos smartphones, a preocupação das pessoas envolve os riscos de ter informações e senhas valiosas nas mãos dos bandidos. O povo tinha facilidade de pegar os dados. Hoje, então, né, tá muito fácil, então tem que ter segurança. Aplicativo de banco eu não uso. Não uso. Quando eu troco, eu sempre guardo a senha, que é para quando eu vou usar de novo, eu sei que está ali. Segundo o levantamento feito por uma empresa de segurança da informação em 2020, o Brasil foi o país mais atingido por tentativas de roubo de dados pessoais ou financeiros de pessoas na internet. Com essas informações, golpistas prejudicam a vítima de diversas formas, seja acessando recursos ou enganando pessoas se fazendo passar por ela. O percentual de usuários brasileiros que tentou abrir pelo menos uma vez links enviados para roubar dados representa 19,9% da população. Dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro mostram que em Petrópolis, entre janeiro e setembro deste ano, foram registrados 1.782 casos de estelionato. Se comparado com o mesmo período de 2019, os casos aumentaram, quando foram registrados 790 casos. Só em setembro deste ano, foram 186 registros. Para evitar ser vítima de pessoas mal intencionadas, o especialista explica que alguns recursos são importantes para aumentar a segurança dos dados, principalmente quando o consumidor vai trocar de aparelho. É importante sempre quando você for descartar qualquer aparelho eletrônico que contenha seus dados, já fazer o reset, que a gente chama, você desvincular ele de todas as suas contas e fazer esse reset para ele voltar às configurações de fábrica. Ali você apaga todos os seus dados e não tem possibilidade de qualquer outra pessoa ter acesso aos mesmos. Mas, para quem já teve informações vazadas, o advogado explica qual a primeira medida que deve ser tomada. A primeira
Primeira providência é entrar em contato com a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, para registrar o ocorrido e tentar entrar em contato com as últimas empresas onde tenha feito algum tipo de transação para tentar identificar de onde houve o vazamento. O Centro de Estudos, Respostas e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil disponibilizou no site uma publicação com dicas práticas e sugestões quanto ao que se deve levar em conta na hora de comprar, usar, revender ou descartar os dispositivos móveis usados. Uma das dicas é que os usuários só baixem aplicativos de lojas oficiais. Além disso, é recomendável bloquear o acesso ao celular ou tablet com uma senha forte, evitar fazer transações financeiras ou acessar aplicativos de banco usando redes Wi-Fi públicas. E olha, a cartilha está disponível para download no site cartilha.cert.br. Você sabe o que é gordofobia? É considerada a aversão à gordura e às pessoas que estão acima do peso, fazendo com que se sintam inferiores aos outros. A discriminação leva à exclusão social e que nega a acessibilidade à pessoa gorda. Apesar de ser considerada uma ofensa grave, não está prevista no Código Penal brasileiro. E de acordo com a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, 85% das pessoas obesas já sofreram algum tipo de preconceito. Confira na reportagem de Gabriel Fachola. Por todo o Brasil, aproximadamente 55,4% da população tem excesso de peso, revela a pesquisa realizada pela Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. A Organização Mundial de Saúde afirma que a estimativa é de que em 2025, mais de 2 bilhões de pessoas adultas ao redor do mundo estejam acima do peso. Apesar de boa parte da população brasileira ter uma gordurinha a mais no corpo, os preconceitos e aversões às pessoas que estão acima do peso têm ganhado notoriedade pelo país. Tratar mal, desmerecer ou fazer a pessoa acima do peso se sentir inferiorizada são só algumas das características da gordofobia. A partir do momento que você começa a diagnosticar, em que as pessoas começam a falar, não é porque aumentou, só estamos falando mais. E hoje já existe o dia, 10 de setembro, que é o dia da luta contra a gordofobia. Então, sempre existiu o corpo gordo? Sempre existiu o preconceito, a discriminação? Sim, sempre existiu. Só que agora a gente está falando mais, que isso é errado, que isso magoa, que isso fere, que isso humilha, que isso impede que a pessoa tenha acesso a condições melhores de trabalho, que isso, inclusive, demanda um processo judicial. O preconceito contra pessoas gordas, a gordofobia, não existe no Código Penal brasileiro. Logo, não é considerado crime, mas todo aquele que pratica qualquer ato de ofensa pode ser enquadrado como injúria. E o judiciário, ele tem que enfrentar. A partir do momento que a questão chega para ele não pode nem dizer que isso não tem previsão legal. Ele tem que dar uma solução, nem que seja por analogia, usando a legislação que existe. Só no estado do Rio de Janeiro, 43,2% da população adulta é obesa. No dia 10 de setembro é considerado o Dia Mundial contra a Gordofobia. A data não é utilizada para celebrar, mas sim relembra a importância de lutar contra o preconceito. A ditadura do corpo magro, do corpo ideal, ainda existe, mais sobre as mulheres do que sobre os homens, mas ambos sofrem a mesma coisa, e as crianças, os adolescentes principalmente. Como sofre o adolescente que não tem aquele corpo padrão? Tudo isso gera muita angústia, muito sofrimento, e a gente precisa falar sobre isso. Com a popularização da internet e das redes sociais, os comentários preconceituosos se tornaram ainda mais comuns, principalmente quando podem ser feitos de forma anônima. Quando a pessoa viu que fez alguma coisa errada numa rede social, ele vai lá e apaga, E se você leva aquilo para fazer essa ata notarial, você tem a prova ali que aquilo foi feito. Ainda que a pessoa tenha destruído, apagado aquela prova. Procure ajuda se você, tanto para aceitar o corpo como ele é, caso você seja saudável e só queira aceitar esse corpo e se sentir mais livre para viver com ele, ou se você tem problema de saúde com relação a esse corpo, mas não consegue tratar por alguma razão, procurar ajuda também.
E se você é gordofóbico e tem um problema com relação ao corpo do outro, você também precisa de ajuda. Por que o outro te incomoda tanto? Não é? Por que isso é uma questão para você? Você precisa pensar sobre isso. Questão que tem que ser debatida também. E olha, na madrugada do dia 23 de outubro, Hernandes Dornelles Saldanha, de 23 anos, foi agredido por 3 homens na região de Bom Sucesso, aqui em Petrópolis. Após ficar 6 dias internado em estado grave, na última sexta-feira os médicos decretaram que o jovem teve morte cerebral. Hernandes Dornelles Saldanha foi agredido por 3 homens na madrugada do último domingo em Petrópolis. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um momento em que a briga começa às margens do rio Piabanha, na altura de Bom Sucesso. Nas imagens, uma mulher tenta impedir as agressões, mas não consegue. A vítima continua sendo empurrada para uma área onde está sendo realizada uma obra de contenção. E em determinado momento, o rapaz é jogado do canteiro de obras e cai de uma altura de 6 metros. Hernandes foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Santa Teresa, onde ficou internado na unidade de terapia intensiva em estado grave. Mas nesta sexta-feira, após 6 dias internado, os médicos declararam morte cerebral. Segundo testemunhas, os agressores tentaram fugir do local, mas foram impedidos até a chegada da Polícia Militar. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que informou que os 3 criminosos foram presos em flagrante por tentativa de homicídio e permaneceram presos. Hernandes era aluno e atleta de Muay Thai em Petrópolis. Pelas redes sociais, ele publicava imagens das vitórias conquistadas em torneios e também dos treinos que realizava na academia. Olha, de acordo com a 106 Delegacia de Polícia em Itaipava, o inquérito relacionado ao crime já está em fase de conclusão e será remetido à Justiça. Que peguem aí os culpados aí então, né? Vamos Verdade. Criada em fevereiro, a Comissão Especial de Finanças, Infraestrutura e Retomada Econômica da Câmara Municipal de Petrópolis aprovou o relatório de Finanças e Infraestrutura após as chuvas do início deste ano. Após as chuvas de fevereiro, a Câmara Municipal de Petrópolis montou uma comissão especial de finanças com o objetivo de acompanhar as ações adotadas pela Prefeitura de Petrópolis para a retomada da cidade. O documento, com quase 500 páginas, foi aprovado e vai ser apresentado em audiência pública no dia 16 de novembro na Câmara. A aprovação foi realizada na última quarta-feira em reunião com os participantes da comissão. Só vai saber o que a gente vai fazer depois de feito. A gente aguarda agora a leitura do relatório no dia 16, na audiência pública. Vai ser um relatório muito mais propositivo, preocupado justamente com a proximidade dessas chuvas que vem do nosso verão agora de 2023. Então, todo o nosso trabalho de fiscalização e de compilação desses documentos foi focado para dar um norte para o governo das medidas que precisam ser tomadas. Durante o período de 8 meses, secretários municipais foram ouvidos. Além disso, dos 23 requerimentos enviados à Prefeitura de Petrópolis, 19 foram respondidos. A comissão foi presidida pelo vereador Fred Procópio e os relatores foram os vereadores Otávio Sampaio e Gilda Beatriz. Pois é, Nana, vamos mudar um pouquinho o tom do jornal? Vamos. O Natal está se aproximando. Você tem aquela coisa de sentir o clima do Natal, o cheiro do Natal? Quem não tem? Olha só. Então, quem não tem cheirinho do Natal? Cheirinho do Natal já. Eu senti o clima, o cheiro ainda não veio, não. Não. Estou um pouco gripado, não estou sentindo o cheiro. Só você entrar ainda no supermercado que você vai começar a perceber. Já, todo mundo vai começar a perceber. Os panetones já enfeitam por as lá. prateleiras. Olha só. Então, gente, com o fim do ano se aproximando, Petrópolis já está se preparando para uma das comemorações mais importantes do município, o Natal Imperial. Na última semana, houve a primeira reunião de alinhamento entre representantes do Sicomércio Petrópolis, Sesc Rio, Fecomércio, Prefeitura de Petrópolis e a Associação da Rua Teresa.
Em Petrópolis, os moradores, comerciantes e empresários se preparam para receber mais uma vez uma das comemorações mais famosas do mundo, o Natal. Além de ser a capital estadual da cerveja e casamento, a cidade é conhecida pela celebração do Natal Imperial. Só em 2021, durante os 39 dias de programação, mais de 300 mil pessoas passaram pela festa da Serra Carioca. Na última segunda-feira, o Sicomércio Petrópolis realizou a primeira reunião para debater o planejamento da programação e definição das estratégias. Estiveram presentes representantes do Sesc Rio, Fecomércio, Prefeitura de Petrópolis e Associação da Rua Tereza. A ideia básica é essa, é integrar os três atores, poder público, Sicomércio através da Fecomércio, do Sesc e poder público também, mas com verba patrocinada através da Claro. Então, o objetivo dessa reunião foi alinhar esses atores, fazer como fizemos ano passado. Ano passado a gente teve essa mesma integração e funcionou muito bem. Tivemos uma programação muito intensa na cidade, tivemos um resultado bastante positivo para o comércio e esse foi o objetivo dessa vez. Ruas iluminadas, enfeites por toda a cidade e música natalina. Grandes investimentos são realizados em novembro, dezembro e até janeiro para transformar Petrópolis em um sonho natalino. Todos concordamos que é importante esse diálogo, esse canal aberto que foi feito e agora vamos para o ajuste fino para a gente evitar sobrepor eventos, sobrepor decoração, sobrepor iluminação, para a gente ter a maior quantidade possível de equipamentos bonitos, decorados, iluminados e a maior quantidade de atrações para o nosso Natal Imperial. O Natal Imperial sempre traz expectativas positivas para diferentes setores do município. O setor hoteleiro, por exemplo, a taxa de ocupação ficou na faixa acima dos 90%, tanto em dias de semana quanto durante o fim de semana. As mais de 300 atrações durante toda a celebração auxiliam a movimentar visitantes e turistas pelos 5 distritos do município, o que acaba movimentando a economia local. A pessoa permanecendo na cidade, ela consome um pouco de tudo. Isso faz a nossa engrenagem girar e melhora a cidade, melhora a empregabilidade, enfim, todos os números acabam sendo mais positivos. Para os petropolitanos, eventos como o Natal, principalmente neste ano, são sinônimo de esperança, já que grande parte da cidade foi afetada pelas chuvas de fevereiro e março. A gente precisa mostrar, a gente precisa fazer com que as pessoas saibam que a gente está de pé, que a cidade sobreviveu a esse evento desastroso, mas enfim, a vida que segue, né? A gente precisa fazer com que as pessoas voltem a frequentar para a gente poder, o petropolitano, poder ter emprego, poder ter seus negócios funcionando, eu acho que isso é o principal. Nos últimos dias, a Prefeitura abriu as licitações para a comercialização de alimentos durante o Natal Imperial. As barracas vão ser montadas na Praça da Liberdade e no Palácio de Cristal, e o lance mínimo para a exploração comercial é de R$ 2.748,43. Já as food bikes ficam apenas no Palácio de Cristal. O menor valor oferecido é de R$ 888,50. O edital completo das duas licitações está disponível no site petrópolis.rj.gov.br. Muito bacana. E olha, este ano, 2022, o Colégio Estadual Dom Pedro II comemora 100 anos de existência em Petrópolis. E para celebrar, a instituição preparou um baile e programações internas para marcar a data no município. Para comemorar o centenário da instituição em Petrópolis, desde o dia 11 de outubro, têm sido realizadas celebrações no Colégio Estadual Dom Pedro II. A escola, batizada com o nome do imperador do município serrano, agora se prepara para receber mais de 1.000 pessoas para os próximos eventos. Vários empresários, políticos, autoridades passaram pelo CENIP. Dos mais simples aos mais bem-sucedidos, é emblemático a nossa passagem pelo CENIP. Então, o centenário marca toda essa trajetória da sociedade petropolitana, de uma certa forma, né? É muito importante que uma escola pública ela tenha tanta importância e relevância dentro de uma cidade, quando a gente tem falado tanto da importância das políticas públicas e das escolas públicas aí nas vivências de todas as pessoas.
Entre os eventos realizados para celebrar o centenário do Colégio Estadual Dom Pedro II, mais conhecido como CENIP, está o baile de celebração, que vai ser realizado no Clube Petropolitano no dia 26 de novembro. Além de muita música e programação, o baile tem o objetivo de gerar interação entre os alunos e os formandos pela instituição. A gente entra na escola, vê que os alunos estão ávidos por conhecimento, né? Então a gente é referência, de uma certa forma, para os alunos atuais. E essa sinergia entre ex-alunos e alunos é uma coisa maravilhosa, bacana. O CENIP separou uma equipe musical. Entre eles estão a banda marcial Valnei Aguiar, Gabriel Silva e banda, Guido Martini e banda Tocaia. Já os ingressos para o baile podem ser adquiridos pela plataforma Simpla e custam R$ 60,00 a inteira e R$ 30,00 a meia entrada. As mesas vão ser vendidas a partir do dia 5 de novembro, através de reservas. A gente está se preocupando com todas as pessoas, alunos e ex-alunos, né? Então, para o público mais jovem, a gente já colocou na programação DJ com músicas especiais para essa geração. Temos a participação de live paint do Rodrigo Santana CB, que é um grande grafiteiro da cidade. Vamos ter Marcelo Cruz fazendo lá uma oficina de passinhos que eu também quero participar. Com Passinhos da Serra e grande programação para todas as idades, além do memorial que está sendo construído para ser exibido lá pelos próprios alunos da escola. Além do baile, para a comemoração ainda estão previstas gincanas com tarefas unindo alunos e ex-alunos, recreios culturais com participação dos antigos alunos artistas, Dia da Cultura Hip Hop, livro de ouro com mensagens dos apaixonados, sessões solenes, uma quadrilha fora de época e até concursos literários de poesias e crônicas com edição de livro. Isso é uma felicidade muito grande. A gente está começando as comemorações do centenário do CENIP agora, mas ele vai se transcorrer até o dia 26 de novembro do ano de 2023. Então, muitas coisas vão acontecer no ano que vem também. Eu vou estar lá. Para saber das atualizações da programação, assim como avisos sobre viradas de lotes e valores, basta acompanhar pelo Instagram, @Centenário do CENIP. E olha só, a Defesa Civil de Petrópolis divulgou um alerta sobre a chegada de uma frente fria com aumento da nebulosidade e pancadas de chuva na cidade. Confira na reportagem de Gabriel Fachola. O mês de outubro chegou e nada do frio ir embora. Neste período do ano, durante a primavera, os casacos, botas e cachecóis já estão no fundo da gaveta. Mas pelo menos em Petrópolis, os moradores não puderam abandonar as vestimentas mais grossas e pesadas. Ainda mais depois do anúncio da Defesa Civil do município da chegada de mais uma frente fria. Aqui faz as 4 estações no mesmo dia. Você consegue sentir frio, sentir calor, cansaço, tudo junto. A gente está acostumado já com a mudança e aí o ventinho já te mostra que vai mudar e se não tem, você já sabe que não. Mas o ideal é andar prevenido. A gente não entende mais o clima daqui. Mesmo tempo está quente, está frio. Antigamente a gente sabia mais, agora mudou totalmente. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou que esta frente fria é considerada atípica. E essa passagem vai ocorrer devido a uma forte massa de origem polar. A previsão é que a massa de ar frio continue pelo Brasil até a próxima quinta-feira. A mudança de tempo acontece devido às temperaturas elevadas e à umidade. A Defesa Civil de Petrópolis permanece monitorando as condições do tempo e poderá emitir alertas a qualquer momento. A Defesa Civil de Petrópolis aconselha os moradores do município a cadastrarem o CEP através do envio de mensagem de texto para o número 40199. Em caso de emergência, vão ser enviadas informações detalhadas da localidade cadastrada. E continuando neste assunto, na tarde da última sexta-feira, os petropolitanos foram surpreendidos com uma pancada de chuva que alagou ruas e provocou o fechamento de vias. Vamos ver na reportagem. Por volta das 5 horas da tarde desta sexta-feira, a Defesa Civil de Petrópolis fechou o acesso por carro das ruas Coronel Veiga e Olavo Bilac, devido às chuvas que provocaram alagamento nestas localidades. A ação contou com o apoio da CPTrans e da Guarda Civil Municipal.
Moradores do Chácara Flora e Chapa 4 também relataram que houve muita chuva na região, que provocou pontos de alagamento ocasionados pelo entupimento de bueiros. Estamos aqui no Chácara Flora, olha como desce água aí, ó. Vamos tomar cuidado aqui no Chácara Flora, hein? Muita água descendo aqui, ó. Muita água descendo. Pode ter algum tipo de alagamento na região, tá vendo? Na região ali no centro ali do Chácara Flora, ó, muita água descendo, o campo já lotado de água. Vamos ficar ligeiro aí, gente, nessa região aí, tá? Nas redes sociais, inúmeros vídeos foram compartilhados mostrando a força da água nas áreas afetadas. Os petropolitanos, claro, se manifestaram com medo. Por volta das 3h47 da tarde, as sirenes de alerta e alarme dos 1º e 3º distritos já tinham sido acionadas. Um aviso também foi enviado via SMS por volta das 2h40 da tarde. Apesar disso, na ocasião, a Defesa Civil disse que não era necessário o deslocamento de pessoas que vivem nas áreas de risco para os pontos de apoio naquele momento. Há previsão de pancadas de chuva forte, podendo vir acompanhadas por descargas elétricas e rajadas de vento intenso, principalmente para os períodos da tarde e à noite desta sexta-feira, podendo gerar acumulados pluviométricos significativos durante o período de vigência deste aviso. A Defesa Civil pede que a população fique atenta às atualizações. Para receber os avisos via SMS, basta cadastrar o CEP por meio do envio de mensagem de texto para o número 40199. Bom, gente, então tá aí o aviso da Defesa Civil, foi para sexta, sábado ali, né, que aconteceu essas pancadas de chuva. Sim, a gente tem uma mudança de tempo também prevista para a partir de hoje, né? Exatamente, como mostrou na reportagem ali do Gabriel. Exatamente. Bom, e dito tudo isso, né, vamos saber como é que fica o tempo hoje. Vamos para a previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a segunda-feira em Nova Friburgo promete ser marcada por pancadas de chuva moderada a forte. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 28 graus. Em Teresópolis também há previsão de chuva e as temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 27 graus. Os petropolitanos também devem enfrentar chuva moderada a forte. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 31 graus. Em Paraíba do Sul, amanhã será de céu com muitas nuvens e por volta de 1h da tarde, a previsão é de chuva intensa, com possibilidade de trovoadas a qualquer momento, que segue até o período da noite. As temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 32 graus. Batido Alferes amanhece com céu entre muitas nuvens e no período da tarde, a chuva deve ser moderada a forte e à noite há possibilidade de trovoadas a qualquer momento. O município registrará declínio na temperatura, com mínima de 16 e máxima de 30 graus. Em Três Rios, a chuva também marcará presença durante toda a segunda-feira. Ela ganha intensidade no período da tarde e as temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 33 graus. A previsão é de ventos fracos para os municípios citados, mas em caso de emergência, entre em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 99. É isso, gente. A gente fica por aqui, mas amanhã, a partir de 7h30, estaremos de volta com muita informação para você, aqui na TVC, a TV do Correio da Manhã, ao vivo, hein? Lembrando que a gente tem os nossos canais para você entrar em contato conosco. O nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com e o nosso WhatsApp, 24 99839 8384. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.